Bom dia, boa ou boa noite, espero que vocês estejam bem. Antes de tudo, peço a todos que inscrevam no meu canal no YouTube Universo OVNI e Mistério, deixa seu joinha, seu comentário e compartilhe. Mais um relato real, parte 1. Seja bem-vindos. Apartamento 602. Esta história é sobre um apartamento que mais parece amaldiçoado. Esteve praticamente fechado a maior parte de todos os anos, pois pertence a um alemão que mantém estes anos todos, mas não utiliza, pois mora na Alemanha, e então o apartamento fica fechado já fazem mais de 12 anos. Este apartamento tem muitas histórias esquisitas que envolvem ele. Vou relatar mais ou menos o que ocorre. As famílias que moram abaixo dele, ou seja, que mora no 502 e acima dele o 702, bem como o 601, que fica ao lado dele, contam que eventualmente escutavam e escutam barulhos esquisitos. Por exemplo, a família que mora no apt 502 ouve de vez em quando barulhos do tipo, como se alguma coisa estivesse sendo arrastada pelo chão. Já os moradores do lado dele dizem que ouvem um barulho de algo sendo jogado na parede que divide os dois apartamentos, ou seja, a parede da sala. Até mesmo as visitas que não sabem de nada já perceberam algumas vezes. Já os moradores acima dele ouvem às vezes barulhos no teto, como se estivessem martelando algo no teto ou coisa parecida. O mais incrível é que o apartamento 602 está vazio há 12 anos, mobiliado mas vazio. Há incríveis relatos de diversas pessoas que de algum modo participaram deste evento sinistro. Por exemplo, a moradora do apartamento 604, este dá fundos para o apartamento 602, já relatou para os moradores que viu algumas vezes flashes de luz dentro do apartamento 602. Já os moradores do AP 304 a 704, que dão fundos para o 602, também disseram terem visto raras vezes com a claridade dentro do apartamento, achando até que tivessem alugado coisa parecida. E era como se luzes acendessem e apagassem apressadamente. Incrivelmente, uma vez, um pedaço de vidro da janela da frente deste apartamento caiu na cabeça de um filho do morador do apartamento 201. O menino chegou a olhar pontos na cabeça porque o caco de vidro era grande, e o incrível é que foi quebrado de dentro para fora. Neste caso, lógico, seria de fora para dentro, feito uma ventania, uma pressão externa e não interna, ainda mais para um apartamento vazio. O faxineiro contou que uma vez foi trocar a lâmpada do corredor do prédio exatamente junto à porta do apartamento 602 e não entendeu nada porque ouvia como se estivessem arranhando a porta. Tratou logo de fazer o serviço e fechar a escada e ir embora daquela parte. Já o pobrezinho de um faxineiro ajudante que foi contratado não saber de nada do que ocorria ali, estava lavando o corredor e interrompeu o serviço indo para a portaria falar com o porteiro que estava ouvindo o choro da moradora que vinha do lado 602 e que devia estar precisando de ajuda. Mas quando soube que não morava ninguém lá, até se benzeu. Porém, depois do ocorrido, fazia o serviço bem rápido quando tinha que esfregar o piso naquele lado do corredor. Nunca mais ouviu nada. Uma vez estava havendo um movimento no prédio para que houvesse cortes de despesas e os moradores observaram que havia um gasto grande de água no prédio e que provavelmente deveria haver algum vazamento em algum lugar do prédio e contrataram um encanador para ir aos apartamentos e analisar se havia carrapetas para serem trocadas ou válvulas, etc. Foi feita uma análise em todos os apartamentos e realmente havia algum desperdício em algumas bicas, o qual foram trocadas as carrapetas ou bicas por outras novas, porém o problema ainda continuou. Foi removido a tampa dos bueiros de esgoto das colunas e foi constatado ao fechar todo o registro do prédio que o vazamento continuava na coluna 2, que era a coluna também do AP.
602. Logo foi pedida autorização para ver se o vazamento era deste apartamento, o que foi feito alguns dias depois. Um sobrinho do alemão que morava em Teresópolis veio com a chave e entregou na portaria. O porteiro subiu com um encanador e que já sabia de alguns dos casos que ocorriam ou ocorreram neste apartamento, mas ele era muito cético e não acreditava em nada. O porteiro abriu a porta do quarto e disse que ia tirar para fora no corredor ou lá embaixo, que era para ele avisar quando acabasse, porque não iria ficar aqui. O encanador apenas riu e foi fazer o seu serviço. Disse que era exagero das pessoas e que não acreditava nessas balelas e que isso era palhaçada. Foi realmente constatado que o vazamento era deste ato e 1h30 depois, o encanador chegou na portaria e simplesmente falou que o serviço estava terminado, a válvula de um dos banheiros havia sido trocada, ajustada, que não tinha mais nada a fazer. Porém o porteiro notou que ele estava meio incomodado, sem graça, que não encarava entre os olhos. O porteiro percebeu que algo havia acontecido. Claro que o porteiro apertou ele até contar o que havia acontecido para ele ter ficado tão incomodado e no final das contas ele contou que estava lá fazendo seu serviço e sentiu um vento encanado nas costas dele. Por 2 vezes ouviu o choro de uma mulher, mas que ao percorrer os cômodos nada viu de estranho, mas disse que os pelos de seu corpo estavam todos arrepiados. Quando estava enroscando a mola da descarga, já finalizando o trabalho, ele sentiu um tapa na sua cabeça vindo de trás para frente que deixou ele atordoado. Por isso tratou de dar o último aperto na rosca e fechar a caixa de ferramentas e sair dali rapidamente. Ele disse que o tapa foi real e que não tinha ninguém lá. Disse que ficou bastante incomodado com isso. O apartamento continua vazio e parece que assombrado. Eu, para falar a verdade, nunca presenciei nada, mesmo porque sou morador do apartamento 413 e não tenho nenhuma visão para esse apartamento. Mas vários moradores contaram coisas estranhas, inclusive nas reuniões de condomínio. Fico bastante curioso com tudo isso e querendo descobrir por que isso tudo ocorre neste apartamento. Só sei que são vários relatos diferentes de moradores diversos ou empregados, cada um com suas experiências que foram presenciadas sobre o apartamento 602. Obrigado pela sua presença, não esqueça de inscrever-se e compartilhar. Volte sempre. Universo OVNI e Mistério agradece, não perca a segunda parte.